Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes liga mensagens vazadas à organização que visa fechar o STF. Para ministro, deve haver uma atuação estruturada criminosa por trás do caso. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atribuiu o vazamento de mensagens de seu gabinete a uma possível organização criminosa que estaria atuando com o objetivo de fechar a Suprema Corte e promover o retorno da ditadura. O vazamento é divulgação de mensagens particulares trocadas entre servidores dos referidos tribunais se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, afirmou o magistrado. As declarações constam no documento que iniciou as investigações do caso na última segunda-feira 19, no âmbito de um novo inquérito de número 4.972. O magistrado retirou nesta quinta-feira 22 o sigilo da apuração. Ele assumiu a relatoria porque o caso é tratado como relacionado ao inquérito das fake news, também conduzido por Moraes. Essa organização criminosa ostensivamente atenta contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do país, com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal, acrescentou o magistrado. O vazamento das mensagens foi publicado pela Folha de São Paulo e revelou que o ministro teria utilizado a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral informalmente para embasar suas investigações contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Ao instaurar o inquérito do vazamento, o ministro determinou que Eduardo Talhaferro preste depoimento na Polícia Federal. Talhaferro era o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação durante a gestão de Moraes na presidência do TSE, mas foi demitido em maio de 2023 após ser preso sob acusações de violência doméstica. Talhaferro aparece como um dos interlocutores nas mensagens vazadas junto do juiz instrutor de Moraes no STF, Ayrton Vieira, e do juiz auxiliar na presidência do TSE, Marco Antônio Vargas. Pavinato traz os detalhes e comenta. Assista. Não é? Helicóptero Águia Dourada! Não, vamos falar dele agora. Ele que é chamado por Elon Musk de Alexandre de Voldemort. O sinistro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ou o que restou dele, mandou a Polícia Federal, a sua Gestapo, apreender o celular do perito Eduardo Talhaferro, ex-chefe do TSE. A ordem foi emitida ontem, enquanto Talhaferro prestava depoimento à corporação em São Paulo. Diante da recusa da defesa em entregar o aparelho e já munido do mandado de busca pessoal, o delegado do caso confiscou o celular. Em sua decisão, Moraes justificou que a perícia no aparelho é imprescindível para a investigação. Aspas. Não há outra diligência adequada à completa elucidação dos fatos. Fecho aspas. Eu me pergunto, que fato é para elucidar? A mensagem que apareceu ou o conteúdo delas? Mas na ditadura é assim, né? O aparelho apreendido pela Polícia Federal não é o mesmo que esteve na posse da Polícia Civil em São Paulo em maio de 2023. As suspeitas são de que as conversas divulgadas pela Folha tenham sido extraídas desse antigo celular de Talhaferro, que havia sido confiscado no ano passado. Na ocasião, o ex-assessor do TSE foi preso em flagrante, acusado de violência doméstica.
O cunhado de Talhaferro, que também prestou depoimento à Polícia Federal ontem, o cunhado, afirmou que ouviu do delegado que a ordem para apreender o celular do ano passado partiu do próprio Alexandre de Moraes Maduro. E no depoimento de ontem à Polícia Federal, Eduardo Talhaferro confirmou que seu celular antigo tinha sido tomado em 2023 e afirmou que acreditava que o aparelho estava seguro, pois, pelo que sabia, tinha sido direcionado a Moraes, em Brasília. Depois que foi solto, Talhaferro conseguiu reaver seu celular e, segundo ele, o aparelho estava desligado e sem o lacre que atesta que o telefone não foi violado. Talhaferro afirmou ainda que o celular estava danificado e, por isso, foi jogado fora. Luiz Arthur Nogueira. Exatamente o que nós antecipamos ontem, né? Essa história de que ele jogou fora o celular. Ora, se ele jogou fora o celular, que em tese tinha as mensagens, para que apreender o novo celular dele? Não vai ter nada lá. Então, assim, é mais uma medida descabida, para não dizer que autoritária, do ministro Alexandre de Moraes. Abusiva, criminosa, ilegal, indecente, imoral, escandalosa. Exato, que faz só o que? A polícia perder tempo. Porque acho que a Polícia Federal tem outras coisas mais importantes para fazer. Vamos imaginar que ontem aqui em São Paulo... Não. O problema de tráfico está resolvido no Brasil. Bom. Já resolveu. Não tem mais facção de narcotráfico, não tem mais. Exato. A polícia está com tempo. Pois é, imagina o aparato ontem, né, aqui na Superintendência da Polícia Federal, aqui na Lapa, perdendo tempo com isso, né? Tenta fazer oitiva de diversas pessoas e apreende celular, isso e aquilo, e a mídia toda transmitindo. Para que perder tempo com isso se a Polícia Federal poderia estar fazendo outras coisas mais importantes de combate ao crime? E aí, professor Marcelo Suano? Veio sem o lacre e devolve. Era igual a mulher que casava e não era virgem igual antigamente? Não, porque valeu no direito brasileiro, deixa eu contar. Até 2002, tinha um dispositivo no Código Civil que falava: aquele que casa e descobre nas núpcias que a mulher está com lacre violado pode rescindir o casamento. 2002. O Código de 1916. Mas o caso aí não se aplicaria em hipótese alguma, né? Porque no caso do celular seria direito do consumidor, não que se aplica. Mas olha a expressão de um homem de bons princípios como o Arthur. Ele diz assim: por que jogar fora o antigo celular? Sei lá que estão as informações, o novo não tem nada. Porque certamente ele, como um homem de bons princípios, verificaria aquilo que auxiliaria à justiça, ou melhor, ao direito a buscar a justiça e com a transparência necessária. Mas, no caso, é óbvio que interessa um novo celular, porque para o tipo de organização que está sendo imposta no Brasil, o que interessa é buscar o entorno da personalidade. Organização imposta? A organização imposta no Brasil. Buscar o entorno desta personalidade para arranjar formas de pressão a ele e mostrar para os demais o que pode acontecer. Eu não sei se isso configura regimes totalitários, não sei se configura regimes desorganizados, alguma coisa inadequada configura. Agora, quando você falou da questão do tráfico, eu já encerro, Pave, é bem interessante, eu já tinha falado uma vez daquele filme Good Morning Vietnam, que o cara faz a piada e diz assim: poxa, é verdade que lá no Vietnã os soldados estão tendo problemas com a maconha? Aí ele falou: não, o fornecimento está tranquilo. Talvez se aplique a mesma coisa. Nós estamos tendo problema aqui com o tráfico? Talvez não. Porque o negócio corre todo mundo. Isso me lembrou um caso pessoal que eu não sei como eu estou vivo até hoje, sabe? Não sei. Eu abuso muito do meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda deve ser... exausto. Nossa, deve ser uma coisa, deve ser o Vin Diesel, com 5 metros de altura, meu anjo da guarda. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, né? Esse Rio de Janeiro, não precisa falar mais nada. Aí eu saí com um amigo meu para jantar com o pessoal, aí ele tinha tomado, isso na janta. No jantar ele não bebeu nada porque estava dirigindo. Mas no almoço ele tinha tomado uma cerveja. Aí na volta do jantar ele estava dirigindo e lembrou que tinha tomado uma cerveja. Aí parou lá a lei seca, né? Bafômetro. Aí ele falou assim: quantas horas, né, o bafômetro aponta? Até 12 horas parecia. Então aquela cerveja do almoço ia lascá-lo. Aí ele falou: se eu não soprar o bafômetro, né, o que acontece? Seu carro vai ser apreendido e o senhor vai preso.
Ele falou, por que eu vou preso? Porque o senhor está cometendo um crime. Aí eu entrei no meio da conversa, olhei para o policial e falei, não, por isso sobe o morro aqui, o senhor vai achar trabalho de sobra. Porque é isso no Brasil hoje. A polícia, ela como a polícia é inútil, com bandido, ela desconta no cidadão a frustração dela ser inútil. A lei acaba servindo somente para coagir o cidadão de bem. Agora, vamos continuar aqui, doutora Ana Paula, com esse assunto do talha-ferro. Antes eu te mostrar seu anjo da guarda. Meu aqui, anjo da guarda está exausto, está desmaiado. Agora, a doutora Ana Paula, junto, né, a essa oitiva, teve um inquérito pelo Alexandre de Moraes aberto para saber como isso foi descoberto. Na verdade, esse inquérito é para enterrar a garantia constitucional do sigilo à fonte jornalística. Né? No documento que abriu esse inquérito, para apurar esse caso, Alexandre de Voldemort relacionou o vazamento e a publicação de mensagens que expuseram ações do seu gabinete fora do rito a uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar o STF e conseguir o retorno da ditadura. Essa nova investigação, também relatada por Moraes, a vítima, investigador, encomenda a prova, denuncia, julga, pune. Esse senhor é tudo quando na verdade não percebeu que ele não é nada, né? É porque ele relata porque ele fala que é tratada como decorrente do inquérito das fake news, que é da sua responsabilidade. O texto diz o seguinte, eu vou abrir aspas para você, doutora. O vazamento e a divulgação de mensagens particulares, trocadas entre servidores dos referidos tribunais, se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Fecho aspas. Moraes continua, aspas de novo. Essa organização criminosa ostensivamente atenta contra a democracia, e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do país, com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal. E tem mais uma aspas aqui que eu quero chamar a atenção para passar para você, que eu não sei porque não está no resumo, porque essa aspas aqui é matadora. Ele diz o seguinte, o Moraes diz o seguinte, aspas, ele fala que isso faz parte de uma narrativa fraudulenta. Alexandre de Moraes, se tivesse vossa excremência, e repito, tudo que é ilegal, para mim é excremento. Tudo que é injusto, que é errado, é excremento. Portanto, se vossa excremência tivesse um pouco de vergonha, o senhor saberia que isso é a narrativa de uma fraude, não a narrativa fraudulenta. O senhor saberia não embaralhar palavras, não esvaziar o que é a democracia, porque ninguém está falando aqui de fechar o STF, mas de salvar o STF. Salvar o STF de um usurpador. Para quem é de esquerda, o senhor é usurpador. Por quê? Porque foi escolhido pelo presidente do golpe contra Dilma. E para quem é de direita, o senhor também é um usurpador. Porque ao invés de vossa excremência ministrar justiça, ministra crime contra a humanidade. Doutora Ana Paula. O Voldemort, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele está dobrando a aposta mais uma vez. Os áudios que foram vazados são gravíssimos, né? Revelam aí diversas irregularidades, supostamente encomendadas por ele, né? Criação de crimes, né? Use sua criatividade, perseguição a determinadas pessoas. E agora o que a gente vê
E eu não me assustarei se em breve nós tivermos outros prisioneiros políticos, outros presos políticos, em função deste episódio. Porque agora ele começa a criar novamente essa narrativa de um novo golpe. Então teve o suposto golpe do 8 de janeiro e agora vai ter novamente, ele está afirmando que existe uma organização criminosa que estava querendo fechar o STF, que está querendo fechar o STF. Não me assusta se ele em algum momento conseguir ligar isso ainda ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o interessante é o seguinte, enquanto antes a perseguição era só às pessoas de direita, aos bolsonaristas, começa a haver um ataque também às pessoas que inclusive trabalhavam com ele e que o auxiliaram nessa perseguição. Porque para salvar a pele dele, não duvidem, ele atinge qualquer um. Então ele está dobrando a aposta. No vazamento nós... Dobrando a bosta? Aposta. Ah. No vazamento nós tivemos a notícia de que ele investigou a vida de uma pessoa que ia fazer um serviço dentro da casa dele de reforma, correto? Então imagina que todas as pessoas que estão ao redor dele, auxiliando, assessores, inclusive assim, pares políticos, tá? Ele deve estar vasculhando a vida de todo mundo. Então, você que está prestando esse papel, como Tagliaferro prestou no passado, vai chegar em todo mundo isso. Então, assim, agora nós vamos ter um novo golpe, porque no Brasil todo ano tem uma tentativa de golpe, segundo Alexandre de Moraes. Então, agora é uma nova tentativa de golpe, de fechar o STF, e ele vai dobrar essa aposta, porque eu já falei algumas vezes, ele passou há muito tempo do ponto de retorno. Ele já foi tão longe que ele não tem como... É como se fosse o Maduro mesmo. O Maduro não tem como voltar atrás das coisas que ele já fez. Ou ele impõe lá que ele é o presidente na raça, ou ele sai do país, ou ele foge do país. Porque a hora que ele sair do poder, ele vai ser preso. Então, o Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Ele já passou do ponto de retorno. Ele não tem como voltar atrás. Então, ele vai só dobrar a aposta. E eu acho que esse momento a gente não pode deixar tudo isso arrefecer. Não pode deixar isso cair no esquecimento. A população tem que fazer a pressão aí pelo impeachment, tem que pressionar. Eu sei que é um processo complicado, nós temos um presidente do Senado que não ajuda, né? Como você já falou aí, que ele tem um problema lá com o pau de selfie dele, que caiu, é mole e tal. Ele não vai agir, ele não tem intenção de agir, a não ser que seja por muita pressão popular. Mas mesmo que isso não aconteça agora, a gente precisa permanecer vigilante nessa pressão, porque em final do ano nós teremos aí eleições para a presidência do Senado, então essa pauta tem que estar o tempo todo sendo debatida por todos nós. Sabe que o Pacheco, ele é tão deprimente, né? É porque, lembra quando a gente era criança? É mais deprimente que quando a gente era criança, falava, vai ter sobremesa? Vai, tem cremogema. Ele fala assim, o Senado vai resolver, o Pacheco. Não, o Pacheco é deprimente. Agora, veja esse discurso do Alexandre de Moraes, Geisene, porque eu fico me imaginando, será que ele está elaborando um relatório via TSE para comprovar que estão querendo fechar o STF? Quando o STF já está fechado, meu senhor. Não é porque a porta de um estabelecimento com a plaquinha de igreja está aberta que aquilo é uma igreja. Se tem um polidense lá dentro, não é uma igreja. É o caso do STF, meu senhor. Meu senhor, o STF já foi fechado por vossa excremência. O STF está refém. Então ninguém quer fechar o STF, querem salvar o STF. O STF é tão importante para a democracia que querem salvar o STF de vossa excremência. É difícil de entender? Não, o senhor sabe. E o senhor sabe que o senhor também abusa, comete crime, e os seus colegas passam a mão. Veja, Geisiane, o Corregedor-Geral de Justiça falou, não cometeram nenhuma ilegalidade. O Marco Antônio Vargas e o outro lá, que já me enfiou em outro inquérito de novo. Nossa Senhora, o Ayrton Vieira. Não cometeram nada de errado. Não, imagina, falando que sabia que estava errado, e ele, um juiz, não pode descumprir a lei. Foi tudo. É que a gente é cidadão besta. E vale lembrar também que quando esta é tão bosta
essa narrativa do Moraes, Geisiane, que ele fala assim, é violação de mensagens privadas. Quando a gente está em direito do trabalho, só trazer esse dado, teve uma época, uma questão, quando começou o e-mail, porque eu sou da época que o funcionário não tinha e-mail, sabe? Não tinha. Mas quando começou o e-mail, os tribunais trabalhistas se debruçaram sobre a seguinte questão. É violação de privacidade quando o patrão olha os e-mails ou as plataformas de mensagens que os empregados usam, as plataformas dadas, né, aos empregadores para o uso de comunicação? Não, não é. Porque aquilo é trabalho e só deve se discutir trabalho ali. A mesma coisa é isso. O povo está olhando uma conversa em horário de trabalho de gente que deveria trabalhar para o povo. Mas isso todo mundo esquece para emplacar esta narrativa medonha, sem vergonha, salafrária que o Moraes está aplicando nesse inquérito sem noção. Olha, vamos aos fatos aqui. O fato é que existia um grupo de WhatsApp que decidia os rumos do país, decidia o futuro do país. E os próprios membros reconheciam que aquilo era extrapolar, que aquilo era ilegal, pelo tom da conversa deles. Quando um vira para o outro e fala use a criatividade, ele sabe que não tem respaldo na lei, na Constituição, não tem respaldo dentro do regimento jurídico. Então use aí a sua criatividade. Quando um outro vira, mas não está mencionando aqui urna ou eleição, como é que eu vou enfiar o TSE dentro disso se não está mencionando nada? Não, calma, dá o teu jeito, dá os teus pulos. Ou seja, durante as conversas, nós identificamos que as pessoas que participaram disso, que é uma organização que tinha ações criminosas, estava à margem da lei, portanto a gente pode entender que era uma espécie de organização criminosa e eles sabiam do que estava se tratando ali. Eles sabiam que estava à margem da lei. Esse é o fato. O segundo fato é que o Alexandre de Moraes era mandante disso e ele não está incomodado com a ação criminosa que ele promoveu. Ele não está incomodado em ter colocado o gabinete dele, de ter colocado um órgão que teoricamente tinha como objetivo caçar a desinformação ou a fake news a serviço dele, a serviço assim, ao bel prazer dele, a ponto de mandar investigar o pedreiro que ia fazer uma obra no apartamento dele. Nada disso incomoda o Alexandre, o Barroso, o Gilmar, o Lula, aparentemente o Pacheco, nada disso incomoda a nenhum desses políticos. O que incomoda não é o crime, portanto, o que incomoda é o fato de todos nós agora termos materialidade, termos ciência de que o crime ocorreu. É esse que é o incômodo deles, o incômodo é que a população sabe, o incômodo é que hoje nós estamos debatendo isso com provas materiais. A direita vem falando a respeito de abuso de poder há pelo menos uns 5 anos. Mas agora nós temos ali a prova, é concreto, existiu, tem áudio comprovando. E é isso que incomoda. Incomoda saber que todos nós sabemos que existiu o crime, tem a prova ali comprovando. É assim, é completamente absurdo e surreal que estejamos discutindo. O Alexandre de Moraes, na verdade, abriu um inquérito que não existe. Ele parece o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Um inquérito para descobrir se o talha-ferro vazou ou não a informação. E aí a segunda parte do comentário é aquilo que o professor já tinha mencionado aqui. Não existe essa de que tiranos têm aliados fiéis até o fim. Uma hora a tirania vai correr contra si mesmo. É sempre assim. Todos os regimes começam a cair, a ruir de dentro para fora. Esse é um excelente exemplo. O Talhaferro estava ali, fazia parte da coisa toda, aparentemente ficou bravo com alguma coisa, né? Ele teve lá aquele caso de que a esposa dele, ou ex-esposa, não sei, acusou ele de violência doméstica. Na sequência, ele perde o cargo dele, desse órgão aí do TSE. Sem sindicância, vale destacar, porque para você exonerar, você precisa ter sindicância. Ou seja... Ilegal também, ilegal. Ou seja, exatamente. Então, o que parece? Parece que foi um ato de vingança. E aí parece que agora a gente está vendo o ato 2 dessa vingança, que são essas informações que talvez tenham sido vazadas pelo talha-ferro. Mas isso não é crime. Se eu participei de uma conversa do WhatsApp e acordei e quero divulgar porque acho que essa conversa aqui tem importância para o país, isso não é crime. A Constituição me protege. Eu tenho respaldo na lei de fonte sigilosa. Repito, se isso não existisse, a gente não teria jornalismo investigativo. Sem jornalismo investigativo, muitos crimes não se resolveriam. Nós não teríamos liberdade de imprensa.
imprensa, nós não falaríamos. Então, quer dizer, eu tenho o respaldo da lei e estou no direito de querer colocar aquilo a público. É um direito meu, eu participei da conversa também. O Talhaferro participou da conversa também, portanto ele tem esse direito, se de fato foi ele. E aí a gente tá dando volta, né? Aí a PF vai lá, manda apreender o celular, sendo que esse celular supostamente não é o mesmo, então qual é a diferença? Daqui a pouco o Talhaferro vai se juntar aí ao pessoal da direita com tornozeleira eletrônica, sem acesso a nenhuma rede social, e também não pode conversar com ninguém que está no inquérito, e o inquérito é sigiloso, ou seja, ele nem vai saber com quem ele pode ou não falar. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.